Foi só o João Textor gastar 260 milhões de reais em reforços? As duas contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Luiz Henrique, 106 milhões, Thiago Almada, 137 milhões. Foi só o Pedrinho BH meter lá 150 milhões de reais em reforços, trazendo jogadores incríveis como Matheus Pereira e grandes promessas como Caio Jorge, que o sistema resolveu reagir. Você não via absolutamente ninguém pedir por fair play financeiro no futebol brasileiro. O Grupo Globo coloca ali um jornalista ou outro para falar sobre o tema, muito esporadicamente, de uma forma pueril, de uma forma rasteira, sem propor um verdadeiro debate. Em outras emissoras nem se comenta sobre o tema. Você não vê no Senado, no Congresso, um projeto de lei surgir, uma comissão realmente discutir o tema de forma estruturada e consistente. Tem como você não ver ninguém nessas instituições discutindo profissionalização de arbitragem, nivelamento da qualidade dos gramados e coisas do tipo. Porque não há interesse em evoluir nesses temas de verdade. Se você quiser pensar além do óbvio, se inscreve aqui no canal do Manel, larga o dedo no like e compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp favorito. Principalmente aquele que tem aquele flamenguista, aquele palmeirense. Pois é, porque eles vão se sentir incomodados com esse vídeo. Porque o propósito desse vídeo é realmente causar um incômodo naquelas pessoas que fazem parte do discurso mainstream. Porque aqui a gente não faz parte dessa galera. Eu te pergunto, onde estava o Mauro César Pereira, que essa semana estava pedindo por fair play financeiro, dentre tantos outros jornalistas que resolveram sair dos seus armários? Onde estava o Mauro César quando o Grupo Globo financiava a reconstrução do seu mesmo Flamengo, travestido de direitos de transmissão ao longo de uma década praticamente, fazendo a manutenção de uma diferença entre o que o Flamengo ganha com o que os outros ganham, de 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes, justamente para que o Flamengo, nesse gap de diferença, pudesse ter vantagens competitivas. Reconstrução que foi liderada por grandes executivos de mercado, como, por exemplo, o Bandeira de Melo, mas que não seria possível sem o doping financeiro que o Flamengo recebeu. Onde estava a ESPN pedindo por fair play financeiro, dizendo estar muito preocupada com o futuro do futebol brasileiro, quando o seu Márcio Nobre metia centenas de milhões de reais na reconstrução de um Palmeiras que não arrecadava o suficiente para justificar aquele investimento? Onde estava essa galera toda, o Grupo Globo, durante todo esse período, discutindo fervorosamente o fair play financeiro? Se você não sabe, fair play financeiro nada mais é do que você criar uma regra, seja por meio de lei, enfim, ou uma determinação do CBF, que o seja, administrativamente falando, que os clubes não podem gastar mais do que arrecadam. Com a lei da SAF, você tem a atração do capital para a indústria do futebol. O que era o futebol brasileiro antes da lei da SAF? Era uma oligarquia. Era um clube de amigos. Clube de amigos que tomaram conta de cada grande clube no futebol brasileiro. Então tem uma galerinha ali no Botafogo, uma galerinha ali no Flamengo, uma galerinha no Palmeiras, no Cruzeiro. São os 4R no Atlético Mineiro, é o Pedrinho BH mais uma meia dúzia ali no Cruzeiro. São os Moreira Salles e o Montenegro, o Cláudio Gude e uma galera no Botafogo. É isso. Esse era o futebol brasileiro. O que a lei da SAF fez? Ela abriu o mercado do futebol brasileiro para o mundo, para que o futebol brasileiro pudesse se conectar à cadeia produtiva global. Lá fora, ao longo de décadas, tem acontecido movimentos que o Brasil estava na pré-história do futebol, como, por exemplo, a formação de multiclubes. Multiclubes que têm razões econômicas e poderes de investimentos inimagináveis, que fazem com que grandes ligas sejam disputadas por meio de valores de investimentos que o futebol brasileiro nunca passou nem perto. Essa oligarquia nos prendia a um passado de apenas explorar o futebol brasileiro de uma forma extrativista. Formava-se um pé de obra aqui que era exportado para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, enfim. Hoje não. Hoje você tem um Botafogo que faz parte de um multiclube ownership, que é a Eagle Football,
que é detentora de 90% do Botafogo, 90% do Molenbeek na Bélgica, 90% do Lyon na França e 40% do Crystal Palace na Premier League. Portanto, quando eu vejo o Mauro César falar que não existe razão econômica para o John Textor gastar 262 milhões de reais no Botafogo, eu pergunto se há razão econômica para que o grupo, para que a estatal, né, BRB patrocine o Flamengo da forma como patrocina. Um escárnio usar dinheiro público para financiar um grupo de amigos liderando um grupo de futebol, um clube de futebol. Um escárnio, um tapa na cara da sociedade, mas isso ele não fala. Eu pergunto se realmente existe razão econômica em destruir a competitividade do futebol, alimentando uma distorção em direitos de transmissão, que é a principal fonte de receita do futebol brasileiro, da forma como a Globo fez na última década. Quem ganha com isso? Definitivamente não é o futebol brasileiro. Portanto, é um discurso hipócrita. Tá? Absolutamente hipócrita. O que esses jornalistas precisam entender é que a razão econômica, a viabilidade econômica de um clube como o Botafogo hoje já não pode mais ser pensada de forma individualizada. Não existe um Botafogo isolado no mundo como hoje é o Internacional, como hoje é o Grêmio, como hoje é o Fluminense. Existe o Botafogo fazendo parte de uma holding, fazendo parte de uma lógica econômica que perpassa, no mínimo, 4 clubes e muitos outros interesses. O John Textor, por exemplo, para poder comprar o Lyon, ele pagou 4,5 bilhões de reais. Ele formou um pool de investidores que contam, por exemplo, com grandes fundos de pensão de Nova York, conta com o sócio majoritário da franquia Milwaukee Bucks da NBA. Brincando aqui com os termos chulos, dinheiro infinito. Ali tem dinheiro infinito. Existem grandes razões econômicas que vão muito além do quanto o Botafogo está arrecadando. Você não pode pensar o Botafogo de forma isolada. O caixa hoje é único. É o caixa da Eagle Football, não é o caixa do Botafogo. O poder de investimento do Botafogo não é mais o quanto o Botafogo arrecada, é quanto a Eagle Football fatura. A briga econômica não está mais no poder de investimento do Fluminense na janela, em reais. A briga econômica agora é quanto a Eagle Football está disposta a colocar em dólar no futebol brasileiro. Só o câmbio já acaba com essa brincadeira. Mas a capacidade econômica de todos esses players que estão por trás desse pool de investidores que fazem parte da Eagle Football. Portanto, o Botafogo, ele tem hoje um bolso sem fundo para investir no futebol brasileiro. Isso é ruim? Recuperar uma grande marca que até outro dia vivia de lutar para não cair, R$ 33 na conta penhorada, recuperar uma grande marca dessa com 5 milhões de apaixonados, transformá-la nesse canhão financeiro, econômico, isso é ruim para o futebol brasileiro? Ou o que é ruim é você condenar o Botafogo ao ostracismo, como o Botafogo estava sendo condenado pelas péssimas gestões que tinham e por um sistema que blinda Flamengo, Palmeiras, dentre alguns, uma meia dúzia de outros clubes, com grandes patrocínios, favorecimento em espaços na mídia, favorecimentos dentro da comissão de arbitragem, os famosos pênaltis nunca dados a favor de um time, sempre dados a favor de outro. Vamos lembrar, Botafogo e Atlético Paranaense, empurrão nas costas do Júnior Santos, não foi pênalti. Botafogo e Cuiabá, empurrão nas costas do atacante do Cuiabá. Pênalti para o Cuiabá, tá certo, tem que dar o pênalti. Ninguém está reclamando que não tem que dar o pênalti. Mas por que não dá o pênalti também contra o Botafogo? 3 jogos, 2 consecutivos, pisão na canela, trave, de cima para baixo. 6 pontos na perna do Tietê. O VAR não chamou o árbitro para ver nenhum dos 3 lances. Então, meus amigos, está muito claro que o sistema está reagindo. Cabe a você perceber o que está acontecendo, deixar no seu comentário aqui e agora como que você está enxergando tudo isso e nos ajudar a quebrar esse sistema, apoiar o John Textor na CPI, lutar contra esse sistema que opera dentro da comissão de arbitragem, STJD, federações e CBF,
para que a gente possa se emancipar das amarras desse sistema. De que forma? Criando uma liga administrada pelos clubes, onde o Botafogo seja protagonista, onde o Cruzeiro seja protagonista, onde o Inter seja protagonista, onde os clubes que hoje não têm vez sejam protagonistas. É assim que eu enxergo o futebol, quero saber a sua opinião aqui agora. Já deixa o like, compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp favorito e se inscreve aqui no canal do Manel. Forte abraço para vocês que ficam e fui!